A igreja primitiva era maravilhosa, nós temos que tê-la como ideal de vida e a igreja precisa se tornar como a igreja primitiva era no primeiro século, no tempo dos apóstolos. Não é verdade? Depende. A igreja primitiva contou com grandes homens como os apóstolos, homens que foram sensacionais, mesmo os que não eram apóstolos, como Lucas, por exemplo, Timóteo e tantos outros. Mas a igreja primitiva não era esse mar de rosas que muita gente pinta. Ela tinha as suas virtudes e seus defeitos, como qualquer igreja de qualquer tempo. E eu vou contar para você aqui rapidamente sobre 8 brigas, 8 situações de contenda, de discussão séria e até feia, que nós temos conhecimento no Novo Testamento. Eu não estou dizendo que são apenas essas, eu apenas selecionei aqui para que você possa ter essa visão menos romantizada, menos idealizada da igreja no primeiro século. Primeira situação está narrada lá em Atos capítulo 6. Houve uma reclamação da turma dos judeus helenistas contra os hebreus. As viúvas dos judeus helenistas, segundo está narrado ali, eram esquecidas no ministério cotidiano. O que isso quer dizer? Que na hora de receber a ajuda que a igreja dava, um grupinho estava sendo meio deixado de lado ali e eles reclamaram. Os apóstolos não se fizeram de surdos, convocaram ali as pessoas e foi instituído o diaconato. Então, de uma contenda, de uma reclamação, nasceu o grupo dos diáconos. Isso é uma lição para muita gente, principalmente líderes, pastores que não conseguem lidar bem com reclamação. Muitas reclamações têm fundamento e precisam sim ser ouvidas. Segunda situação está descrito lá em Atos capítulo 15, ela está narrada lá em Atos capítulo 15, foi uma briga feia. Uma das versões da Bíblia diz que houve não pequena contenda, quer dizer, houve uma grande briga entre a turma de Paulo e Barnabé, ou seja, entre Paulo e Barnabé e tudo aquilo que eles representavam, e o grupo que dizia que era preciso praticar a circuncisão para se salvar. Eles brigaram feio, houve ali uma decisão dos apóstolos, mas isso não se tornou um ponto pacífico depois. Tanto é que mais para frente, lá em Atos capítulo 21, quando Paulo retorna a Jerusalém, depois de alguns anos, Tiago, que de certa forma se tornou o líder principal da igreja em Jerusalém, por mais que Pedro fosse a figura mais proeminente, a gente vai tendo uma certa percepção de que Tiago acabou ocupando essa posição. Tiago chega em Paulo e fala: Paulo, olha, estão falando aí que você está falando para os judeus abandonarem a lei de Moisés e vão ficar sabendo que você chegou, então vamos passar, vamos pôr uns panos quentes nisso daí, vai ali com aqueles judeus, paga o voto deles, dá a entender aí que você não é esse cara de quem estão falando aí. Então tinha um problema sério ali referente à figura de Paulo como pregador de uma certa mensagem do Evangelho, com aqueles que tinham um entendimento diferente, que achavam que era necessário guardar a lei de Moisés. Terceira situação, Paulo de novo, foi a briga de Paulo com Barnabé. Ela está narrada lá em Atos capítulo 15, dos versículos 36 a 40. Paulo era companheiro de Barnabé, Barnabé era companheiro de Paulo de viagens missionárias, e João Marcos, que era familiar de Barnabé, também estava com eles. Só que em dado momento, João Marcos se retirou da missão, foi embora. Lucas não documenta a razão. E Paulo falou: vamos visitar as igrejas que nós estabelecemos? Tá bom. Só que Barnabé queria levar João Marcos
E Paulo achou inaceitável levar alguém que tinha abandonado a missão lá atrás. Eles não entraram em acordo, brigaram, Barnabé foi para um canto com João Marcos e Paulo tomou Silas no lugar de Barnabé. O livro de Atos não fala mais de Barnabé, fala só de Paulo, que é o personagem principal do livro. Nós temos aí mais uma briga. Briga de apóstolos. Os dois são chamados de apóstolos no livro de Atos, tanto Paulo como Barnabé, mas isso não os impediu de brigarem e de se separarem. Quarta briga, quarta contenda foi entre Paulo e Pedro. Paulo parece que gostava de uma boa briga, viu? Diz ali, está documentado em Gálatas 2, que Pedro estava ali comendo, fazendo uma refeição com os gentios, ou seja, com os não-judeus, e aí foi chegando a turma da circuncisão. E para Pedro não ser visto ali comendo com os não-judeus, ele foi se retirando de fininho ali discretamente. E Paulo diz que repreendeu a Pedro na frente de todo mundo. Paulo não gostou daquela atitude e chamou a atenção de Pedro na frente de todos. Então, mais uma briga aí. A quinta briga, de certa forma envolve Paulo também, eram os grupos lá da igreja de Corinto. Paulo relata logo no primeiro capítulo da primeira carta que havia em Corinto gente que dizia que era de Paulo, gente que dizia que era de Apolo, gente que dizia que era de Pedro, gente que dizia que era de Cristo. Então havia brigas ali, contendas, divisões, de forma que Paulo escreveu para repreendê-los, dizendo: porventura Paulo morreu por vocês? Vocês foram batizados em nome de Paulo? Mas de qualquer forma, havia ali uma tensão, uma divisão que provavelmente era fruto de pensamentos diferentes. De repente, quem se dizia de Apolo tinha uma visão mais voltada para o conhecimento. O livro de Atos diz que Apolo era um homem eloquente, poderoso nas escrituras. Talvez a turma de Paulo eram aqueles que acreditavam na mensagem que ele pregava referente à liberdade do evangelho. A turma de Pedro talvez fossem aqueles que achavam que a lei tinha que ser guardada e não importa, mas é fato que tinha a briga ali em Corinto. Sexta situação envolve também os coríntios e indiretamente Paulo. Está lá em 1 Coríntios 6, em que Paulo fala que os coríntios iam à justiça uns com os outros. Eles eram cristãos, da mesma comunidade, mas tinha um problema ali, eles não conseguiam resolver entre si. Eles iam para a justiça um com o outro. Então era um negócio complicado. A gente vê vários episódios ali na igreja de Corinto que mostram o quanto eles eram imaturos espiritualmente. A sétima situação também envolve Paulo. Paulo relata ali em 2 Coríntios capítulo 2, dos versículos 5 a 11, acerca de um homem que lhe causou tristeza. Ele não relata quem é esse homem, ele não explica o que aconteceu. Os coríntios com certeza sabiam. Mas Paulo está escrevendo ali num tom conciliador para que aquele homem fosse perdoado e não fosse consumido por demasiada tristeza. Talvez ele tenha causado alguma ofensa pessoal a Paulo, algum tipo de ofensa que também envolvia o ministério de Paulo, muito provavelmente, e aquilo de alguma forma afetou a igreja de Corinto. E a última aqui, que eu quero selecionar, que eu quero comentar, havia grupos em Corinto que diziam que Paulo era enérgico e severo nas suas cartas, mas quando estava presente ele era fraco e de linguagem desprezível. Isto é, mais uma briga aqui envolvendo a pessoa de Paulo. O que eu quero dizer com isso? Dizer que nós temos que sair brigando? Não. O próprio Paulo escreveu em uma de suas cartas a Timóteo que ao servo do Senhor não convém ser briguento, que ele não deve ficar envolvido em contendas. Mas é fato que as brigas aconteceram e que Paulo estava envolvido na maior parte delas.
porque Paulo era um homem enérgico, de posições firmes, e que, segundo penso, foi escolhido por Deus para estabelecer novos padrões, trazer novas revelações, e trazer novas revelações de Deus não é uma coisa linda, maravilhosa, bela e romântica, causa conflitos com os sistemas já estabelecidos. Mas o que eu quero dizer para você é que a igreja primitiva não era uma igreja perfeita conforme muita gente pensa. Ela tinha seus problemas, tinha pessoas com pensamentos diferentes, brigavam, havia sim divisões que os apóstolos tentaram de alguma maneira consertar, mas muitas vezes eles próprios apóstolos estavam envolvidos nessa divisão. Penso eu que a principal envolvia ali a mensagem que Paulo pregava e a visão mais judaizante. Isso daí causou problema em boa parte da igreja primitiva. Então, quando você achar que a igreja vai ser perfeita, olhe para o Novo Testamento e você vai ver que nem no momento em que tivemos os maiores homens da história cristã, penso eu, os apóstolos, nem nesse momento havia perfeição. Muito pelo contrário, havia muitos problemas. Espero que você tenha gostado dessa palavra, desse conhecimento, e convido você a se inscrever no nosso canal e a compartilhar essa mensagem se você gostou. Um abraço, até a próxima.